E quando se formava um cangaceiro, a sociedade usava contra eles o pior dos remédios, a polícia. Coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles. E o vídeo de hoje tá top. Roteiro revisado, iluminação bem aplicada, assim como vocês pediram. Então bora lá. E hoje vamos falar um pouco sobre a vida de Zé Rufino, o matador de cangaceiros. E é claro, não poderíamos deixar de falar também de Lampião. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno, o seu guia por este caminho. Quando ouvimos falar a palavra cangaço, logo já lembramos do nome mais conhecido de todos os tempos, Lampião e o seu bando. Mas você sabe a origem da palavra? Como muitos já sabem, os cangaceiros eram um grupo organizado que viviam de cidade em cidade e até mesmo de estado em estado, espalhando o terror e matando pessoas por onde passava. Eles andavam armados, usando facas, revólveres e espingardas. Também roupas longas e chapéu de couro para se proteger do sol. E o mais famoso entre eles era o Virgulino Ferreira da Silva, também chamado de Lampião, líder do grupo que para alguns era um herói, para outros um contraventor. A origem da palavra cangaço é uma inferência à peça de madeira que servia para unir um boi a outro, que também é chamado de canga. Segundo alguns historiadores, eles criaram esse grupo como uma forma de protesto contra as injustiças sociais e a ineficácia do governo naquela época. Bom, se por um lado vimos como o cangaço começou, por outro, temos o mais famoso caçador de cangaceiros, Zé Rufino e a tropa volante. Nascido em 20 de fevereiro de 1906, na cidade de São José do Belmonte, Pernambuco, o jovem Osório de Farias, filho de Maria Rufina, era fascinado pela música, se tornando um sanfoneiro muito novo e rapidamente ficou conhecido como um dos maiores e mais respeitados sanfoneiros pela região. Em muitos anos como musicista, ele foi apelidado de José Rufino, uma referência à sua mãe, Maria Rufina. Ele, inclusive, fala sobre como foi aprender a sanfona. Ele pegava algumas aulas com alguns sanfoneiros da região. Aprendeu tanto que dizia ter superado quem o ensinou. Naquele tempo, o Nordeste estava passando por um período de muito conflito. Muita briga de quem comandava a região e pessoas menos favorecidas. Era muito comum alguns coronéis de terra chegarem e tomarem as terras dos sertanejos. Pessoas mais pobres que viviam da lavoura. Já com muita fama pela região, o sanfoneiro acabou conhecendo o tão temido cangaceiro Lampião. E isso acabou chamando a atenção dele. Zé Rufino recebeu por 2 vezes o convite de juntar ao bando de Lampião, mas ele acabou rejeitando todas as propostas. Ele sabia que rejeitando os convites de Lampião, jamais teria tranquilidade onde ele morava. A primeira vez foi em Pernambuco. Ele me convidou para acompanhar ele e eu respondi que não. E depois, pela segunda vez, ele me convida para, de novo, no encontro que nós tivemos na barrinha do Coronel Pedro da Luz. E nesse dia, ele quis se aborrecer comigo, que eu estava cismado com ele, que não queria acompanhar. Quando ele falou assim, olhei e vi logo uns 4 cabras dele a rodear pelas minhas costas, viu? Então ele se muda para a Bahia, na cidade de Jeremoabo, onde viveu e morou até os seus últimos dias, com o objetivo de tornar-se oficial da Polícia Militar, que na época era também chamada de volante. Em alguns anos, o ex-sanfoneiro tornara-se tenente, carregando em suas mãos as mortes de dezenas de cangaceiros e criminosos ligados ao cangaço, tendo a fama de ser o mais temido entre os cangaceiros, inclusive até mesmo por Lampião. Seu Zé Rufino dizia que não queria ser nem policial,
menos ainda cangaceiro, mas que não teve escolha, já que acreditava que a vida dele estava em risco por conta da recusa. Já sendo tenente, ele e o grupo de policiais perseguiam noite e dia o bando de Lampião. Eles foram os responsáveis por matar o braço direito de Lampião, que era chamado de Corisco. Mas Lampião foi morto bem antes. Em meados de 1938, o nome e a reputação do tenente já havia chegado aos ouvidos de Lampião, que decidiu tomar uma providência contra o policial. Em julho daquele ano, a tropa de Virgulino juntou seu bando, planejando pôr um fim a Zé Rufino. Mas foi falho. O tenente conta alguns confrontos que já participou, quando ele chegou a matar 4 cangaceiros numa somente batalha. Diz inclusive, dos cangaceiros mais temidos da época, um deles era o Saracura, afirmando não ter medo de nada. Então, a Volante descobre um dos coiteiros de Lampião e reprime até ele dizer onde o bando estava escondido. Lembrando que coiteiros naquela época eram pessoas que tinham algum contato com um bando de cangaceiros, seja oferecendo comida ou um teto para dormir, coisas do tipo. E na madrugada de 28 de julho de 1938, a Volante arma uma emboscada para Lampião, sem chance nenhuma de defesa. Lampião tomava café quando começou o tiroteio. Então, Honorato da Silva, um soldado da Volante, acertou o tiro que matou o rei do cangaço. Curioso é que tempos depois, o soldado foi morto assassinado misteriosamente em sua fazenda. Mesmo depois da morte de Lampião, o cangaço ainda ficou vivo, porém enfraquecido, já que o líder deles tinha morrido. Acabou então ficando em 2 grupos, que foi o de Ângelo Roque e o de Corisco, que jurou matar quem entregou todo o bando de Lampião. Esse Corisco foi atrás para saber quem tinha entregado o Lampião e o seu bando. Primeiro foi na casa de um coiteiro que é chamado de Joca. Joca deu uma enrolada lá no Corisco e acusou Domingos, um vaqueiro da região. Então Corisco foi até a casa de Domingos, matou ele e toda a sua família. Mas o que ele não sabia é que era o Joca quem tinha entregado o Pedro, que foi quem entregou o Lampião. Vocês entenderam, né? Corisco foi o último cangaceiro que o Zé Rufino matou. E como o coronel tinha bons informantes, ele descobriu onde Corisco e sua esposa estavam vivendo, pois os dois também, depois da morte de Lampião, decidiram largar o cangaço. Na época, o governo Vargas decretou uma lei que dava tipo um perdão aos cangaceiros que se entregassem. Porém, os dois não queriam se entregar. E aí ele conta que trocaram tiros, mas na verdade o cangaceiro estava aleijado dos 2 braços. Então isso seria impossível. Um tempo depois, a dona Dadá, esposa de Corisco, e o coronel Zé Rufino se encontraram e acabaram conversando e se perdoando pelo que tinha acontecido. O coronel foi quem mandou cortar a cabeça dos cangaceiros para tirarem a tão famosa foto que rola na internet aí. Zé Rufino, assim que completou 63 anos de idade, o mais temido caçador de cangaceiros, acaba morrendo de um ataque cardíaco. Curioso é que foi no dia 20 de fevereiro de 1969. Ele morreu no dia que ele nasceu. Triste é que hoje em dia nem se sabe sobre o túmulo dele, se foi exumado, levado para sua terra natal ou se ainda está enterrado lá na Bahia. Então por hoje é só, mas antes de encerrarmos, eu peço a vocês que visitem o canal Cangaço na Literatura. É um canal onde conta tudo sobre a vida do cangaço com riqueza de detalhes, e é um canal que eu acabei descobrindo e me apaixonando. Então é isso e até uma próxima.